Eu quero fazer um panorama bem rapidinho aí do que é o nosso sistema legal em termos de proteção aí ao autista, né? Que hoje se fala muito com a lei nova, né? Que teve a lei 12.000, etc., né? A história da lei foi uma polêmica toda. E onde é que a gente estava antes dessa lei, né? É o que a gente tem que se perguntar. Nós começamos a uma grande reestruturação no sistema legal no Brasil a partir da Constituição de 1988, que já trazia no seu bojo fortes princípios de garantias individuais e de proteção ao deficiente, né, à mulher, à criança, enfim. Já tinha, dentro desse texto constitucional, um espírito, né, mais abrangente em relação a isso. Quando, em cima desse texto, dessa mudança desse texto constitucional, é que começaram a surgir outros diplomas legais, né, todos baseados basicamente aí nesse artigo 5º, né, que garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros, nananana, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Bonito, né, assim escrito no papel, né? Podia funcionar, né? Bom, mas tem que começar em algum lugar, né? De verdade tem que estar escrito no papel, que é para a gente poder cobrar alguma coisa. E principalmente aí no artigo 1º também, no inciso 3º, que o Brasil, né, a forma de organização do Estado Democrático de Direito, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. É claro que a dignidade da pessoa humana é um conceito abstrato, né, e isso precisava ser materializado em diplomas legais, em leis ordinárias, né, que dessem a fórmula para se garantir essa dignidade. Bom, outros princípios constitucionais que vieram para servir de base, né? Então fala muito da educação, né? Então a gente vê. Por que eu gosto de mostrar isso? Porque a gente vai acompanhar todo o arcabouço de legislação que baseia o que a gente tem direito a pleitear hoje, né? Então, eu acho muito importante que a gente conheça esses fundamentos basilares do nosso sistema legal, do nosso Estado, né? Então, lá no 208, por exemplo, diz que dá a garantia de atendimento educacional especializado a portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui nós estamos tendo assim o embrião da inclusão, né? Tem que colocar essas crianças, né? Quem for portadores de deficiência, portadores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Depois ainda fala mais um pouco sobre a proteção ao jovem, à criança, ao adolescente, que foi um advento dessa Constituição. E aí, daí para frente, a gente começa a ver o surgimento de leis ordinárias que já entram nesse espírito da Constituição de 88. Né? Então, na Lei Federal 7853 de 89, que é a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora, o tal do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, né, já fala isso no seu artigo 2º, né, já garante ali, de novo, a inclusão, a matrícula compulsória em cursos regulares, né, para pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. Aí fica, né, aquela dúvida, né? Quem é que vai dizer se é capaz ou não, né, de se integrar? Então fica um conceito meio complicado de administrar. Depois disso veio o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também, né, acaba ficando redundante. A gente vai vendo como a legislação é redundante, né?
fala a mesma coisa, dever do Estado assegurar à criança e adolescente atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Tá aí a segunda lei que a gente vê, né, repetindo o que já está na Constituição. Mas vamos para frente, que 2 é pouco, né? Aí tem mais aí alguns dispositivos do ECA, né? E aí a gente vem lá em 96, Lei das Diretrizes da Educação. Bom, aqui a gente pensa, vai ficar uma coisa mais especializada e aqui a gente vai ver quem é que pode e quem é que não pode ir para a rede regular de ensino? Não. É que ele define o que é educação especial, né? E fala outra vez, só dá uma pequena brecha para dizer que essas crianças com necessidade especial, em determinado momento, se precisar, terá um apoio especializado na escola regular. De novo, não diz como é que a gente faz para classificar isso, né? Bom, essa parte eu acho muito importante, porque não adianta a gente ficar falando aqui que a criança tem direito se a gente não pensar em quem é que vai segurar essa criança quando chegar na escola, né? Quem é que vai estar segurando essa barra lá. E é o professor, né? Se a gente não capacita o professor e os educadores, de maneira geral, não tem como garantir nada disso, né? Então, claro que tem que estar nas leis das diretrizes da educação a capacitação desses profissionais. Depois a gente ainda, redundantemente, em cima do que já tinha sido dito, né? Vem a Lei Orgânica da Assistência Social, que tem lá uma série de dispositivos acerca de pessoas com deficiência, né? A Lei 10.048, que é a tal que dá prioridade de atendimento, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, né? Idosos, gestantes e portadores de deficiência. A gente está falando aí de uma série de direitos, né, abstratos que os portadores de deficiência teriam. Junto com isso, o Brasil andou assinando por aí um monte de tratado internacional, né? Declaração de Direitos Humanos, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, agora já em 2006. Tudo isso dentro desse princípio que, na verdade, a gente já tinha um sistema legislativo muito moderno, muito abrangente e muito preocupado, né, abstratamente, né, na letra da lei, com os direitos da pessoa com deficiência. Então, só para a gente resumir, né, o que veio acontecendo. Quando chegou em 2012, não estava bom, né? A gente precisava fazer mais uma, então. Então, tá bom, então vamos fazer uma só para o autista. Eu, particularmente, acho redundante. Mas, no fim, a gente acaba falando do assunto, foi para a mídia, é sempre bom, né? E essa lei 12.764, de 2012, de verdade, não traz inovação nenhuma ao que já tinha previsto anteriormente. A não ser no seu artigo 1º, lá no comecinho, né, que define o autista como portador de deficiência. Porque essa, sim, era a única polêmica que podia se levantar acerca disso, né, se o autista se enquadraria, né, na definição de portador com deficiência. Então, essa lei de 2012, se ela tivesse um único artigo que é para dizer assim, olha, o autista é uma pessoa com deficiência nos termos da lei, já resolvia tudo. Mas tudo bem, vamos escrever tudo de novo, que mal não faz, né? Bom, aí tem uma piadinha, né? Porque é aquilo que a gente falou, se tivesse tudo igual está escrito, né, a gente não estava nem aqui conversando sobre isso, não precisava. Então está lá o cara sentado lendo a Constituição nova, né? Fala, todo brasileiro tem direito à moradia. Ah, isso, agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida, da saúde, da educação. Ai, que bonito, lindo, né? História bonita. E eles lá no meio da rua, porque se for depender do Estado para garantir saúde, habitação, comida, educação, a gente está cansado de saber que não vem nunca, né? Bom, aí o comecinho aí dessa lei traz aí alguns dispositivos que ficaram famosos, né? Porque deu briga, o presidente vetou um pedaço, voltou para o Congresso. E aí, ainda não está nesse parágrafo, nesse artigo, né? Mas é mais para a gente ter um panorama, né? Então, para se garantir aos autistas, né, em resumo, vida digna, integridade, livre desenvolvimento, segurança, lazer,
proteção contra qualquer forma de abuso e exploração, acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Isso é muito importante, né? Porque no Brasil a gente tem essa mania de dizer que não pode fazer diagnóstico antes dos 5 anos. O Dr. Carlos Gadia, que está sentado ali atrás, nosso companheiro de congresso aqui, vai contar para vocês que nos Estados Unidos não é assim que funciona, não. Nos Estados Unidos eles te dão um diagnóstico e põem você para trabalhar, né? E põem o Estado para pagar. Porque se dá na frente, se não tiver mais dentro do diagnóstico, ótimo, nós vamos ver o que a gente faz lá na frente. Mas enquanto se fica discutindo se está dentro do espectro ou se não está dentro do espectro, toma aqui o carimbo que você precisa e vai trabalhar. Que era mais ou menos isso que a gente precisava, né? E aí fala atendimento multiprofissional, né? E aí entra num detalhamento muito específico, né? Das necessidades do autista em si, né? Que é o atendimento multiprofissional, né? Aquela história da equipe multidisciplinar. Enfim, aí fala um pouco também das informações, do acesso às informações para ajudar o diagnóstico precoce. Garantindo aí também, né, o acesso à educação, moradia, mercado de trabalho, previdência social e parágrafo único. Aqui. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino, terá direito a acompanhante especializado. Bom, um dos trabalhos que a gente toca lá na Autismo e Realidade é uma consulta, né, um trabalho de consultoria via site. Então, a gente recebe muito contato de pais perguntando, contando histórias. Eu estou colocando meu filho na escola, a diretora recusou a matrícula, que já tinha um autista na classe. Enfim, e essas pessoas escrevem para a gente pedindo algum tipo de auxílio, né? Principalmente na elucidação de algumas dúvidas, né? E vocês não têm ideia das coisas que eu tenho escutado. O que tem por esse Brasil afora é de sentar no chão e chorar. E essa é uma das top 10 perguntas lá, né? Uma das mais, que é... E o acompanhante especializado? Eu tenho direito, está escrito na lei que eu tenho direito, mas a escola falou, a escola particular, né, falou que tudo bem, mas que eu tenho que pagar o acompanhante especializado. E o da escola pública fala, está escrito lá na lei, mas o cara não aparece nunca, né? E aí fica lá o Joãozinho jogado no canto da escola, porque é autista, né? É um cara que, via de regra, não dá muito trabalho. Ele fica lá no mundinho dele, nessa definição meia fora de moda e incorreta, que é, né, do mundinho dele, mas ele fica lá jogado no canto e não dá trabalho para ninguém. A professora acha ótimo, né? Põe mais um lá, que bom. Fica quietinho aí, não faz barulho não, viu, filho? Fica quieto. E a gente está falando isso da professora, é até ruim falar isso, né? Mas ela também não recebeu, né, capacitação, então ela também não sabe como lidar com aquilo, né? É o Estado que tem que fazer isso por ela. E aí a tal da polêmica do artigo 7º, né? Recusar a matrícula desses alunos, punição de 3 meses, multa de 3 meses a 20 salários mínimos. Reincidência apurada em processo administrativo assegurado contraditório e ampla defesa. Aqui a gente teve um downgrade, a gente foi rebaixado em termos de, no meu entendimento, em termos de proteção legislativa. Porque na ausência de um dispositivo específico para recusar a matrícula do autista, aplicava-se o estatuto, as leis de diretrizes da educação. E ali prevê a criminalização dessa conduta. Quer dizer, em outras palavras, no jargão popular, da cadeia, né? Agora, a gente tem um princípio de direito que, em caso de 2 penas, sempre vale a mais branda, né? Se a lei prevê 2 penas, sempre vale a mais branda. Eu achei que isso, multa, no Brasil, a gente sabe que não costuma não funcionar. Não que a cadeia funcione também, né? Mas eu vou abrir depois. Aliás, eu vou terminar esse panorama aqui rapidinho, que eu acho que o mais interessante é a gente, né, interagir. Bom, aí
teve a história aí do inciso que foi vetado, né? Que dizia aí que quando não for possível, o Estado tem que prover ensino especializado. E aí aquela velha história, quem é que vai dizer quem pode e quem não pode? Porque se deixar para a professora, para a diretora, nunca pode, né? O que sair um pouquinho fora da curva já não dá, né? Então, quem vai dizer? A mãe? A mãe não é profissional, né, para dizer isso. A gente já carrega coisa demais, né, para ter que ficar avaliando isso também. Quer dizer, você vai ter que saber, entender do programa educacional para saber se seu filho cabe ali ou não. Acho difícil, né? Então, isso é uma letra morta, né? Acaba dando vazão para uma série de comportamentos que a gente está justamente querendo evitar. Então, acho que a única, né, uma das poucas bolas dentro aí desse nosso governo, é esse veto presidencial, né, nesses 2 artigos, porque a ideia é encaixa todo mundo na rede regular de ensino. Põe lá, todo mundo na rede regular de ensino. E a gente... estão pedindo para avisar aqui que as meninas aí da equipe estão com caneta e papel na mão, para quem quiser fazer pergunta, elas vão levar, acho que o papel para formular por escrito. É isso? É isso. Então, assim, acho que é melhor deixar isso aberto para todo mundo, né? Quer dizer, tem que matricular na rede regular do ensino mesmo e vamos capacitar as escolas. E aí tem casos especiais? Tem casos especiais. E aí a gente trata os casos especiais no Poder Judiciário, que é onde tem que ser feito isso, né? Agora, para a gente pensar numa norma universal, eu não entendo, eu sou absolutamente contra isso, abrir essa possibilidade justamente de se discutir se a criança pode ou não pode. A gente sabe que a grande maioria esmagadora, eu não vou dizer todos, né? Porque não é minha área, eu não sou médica, mas os outros profissionais que estão aqui podem atestar isso, tem capacidade, sim, de estar na rede regular de ensino, desde que, às vezes, com um atendimento especializado, acompanhante, terapêutico, enfim, e um programa de pedagógico adaptado também, né? Porque também não adianta largar a criança lá, né? Então, essas foram as razões do veto presidencial, justamente isso aí mais ou menos que eu tinha explicado. Bom, o que a gente faz com tudo isso, né? Porque esse monte de letrinha é muito bonitinho no código, né? Mas não vira, no Brasil, não vira realidade. Não tem jeito. A gente tem 2 maneiras de forçar o Estado a trabalhar. A primeira é no poder do judiciário, né? Quer dizer, via ação judicial, né? Ou de maneira individual. Você quer falar? Ou de maneira individual ou difusa, quer dizer, você entra com a sua ação contra o Estado, ou o Ministério Público, ou uma associação, né, já constituída, entra com uma ação civil pública, por exemplo, né? Existem alguns requisitos para pleitear essa ação civil pública, né? São técnicos, detalhes técnicos não vale a pena justificar. Mas o meio individual é sempre, né, qualquer um propõe ação. E outro meio, né, é a atuação das associações de pais e organizações, pressionando os poderes executivo e legislativo para fazer cumprir a lei. E isso nos Estados Unidos foi o que fez a grande diferença entre o que estava previsto em lei e a realidade. E não faz muito tempo, não. Há bem pouco tempo atrás, a maioria das escolas não estava. Nos Estados Unidos não tinha preparo para receber, a professora não sabia direito o que é. Eles tiveram que sair correndo atrás, né? O advento aí da Autism Speaks, que é hoje a maior ONG no mundo, né, sobre autismo, e pressionou muito, né, o governo americano para implantar, de fato, essas políticas de educacionais e políticas de saúde em prol da criança autista. É a atuação dessas associações de pais, né? Vou citar de novo aqui o Carlos Gadia, que sempre fala para a gente que é a boca da mãe e do pai, né, que faz as coisas acontecerem. Porque ninguém vai ter
a mesma vontade de ir atrás das coisas do que a gente, né? Então, se tem lá um deputado que resolveu abraçar sua causa, ele abraça até a página 3. Legal, a gente precisa da ajuda dele. Bom, mas na hora, né, de brigar mesmo, é essencial que os pais se organizem, né, em volta dessas associações de pais. É o que mais tem a associação de pais de autistas, né? Quem frequenta a internet um pouquinho conhece, né? Sabe que tem um monte aí espalhado. Fica todo mundo brigando, que também é outra coisa que eu não entendo, né? Ver se todo mundo remar para o mesmo lado, né? Enfim. Mas é o jeito. Bom, lá em São Paulo, o Ministério Público, no começo do ano 2000, lá, 2002, se não me engano, entrou com uma ação civil pública, né, em nome de todos os autistas, para que fosse garantido a eles o atendimento, tal do atendimento multidisciplinar e educacional, né. E tem uma sentença judicial muito interessante, que foi confirmada, já transitada em julgado, quer dizer, já correu todos os graus de jurisdição, não tem mais como ser reformada, né, que diz que o Estado tem que prover o atendimento a essas pessoas em unidades especializadas. Em outras palavras, o juiz ali estava dizendo assim, ó, não me vem com esse CAPS seu que você tem montado aí, que você pega todo mundo que não encaixa, que está fora da régua, e joga ali e põe alguém para olhar. Não é isso, né? Você tem que providenciar unidade especializada para autista. E ele fala isso, inclusive, na sentença, né? Nunca existentes para o tratamento de doentes mentais comuns, entre aspas. E fixa a multa para descumprimento. E ele diz o seguinte, que enquanto o Estado não providenciar, né, e isso é que é o interessante da atuação do Poder Judiciário, o Estado está bom, você não está fazendo a letra da lei virar realidade, então tá, enquanto isso você paga em escola privada, em instituição privada, o atendimento a essas crianças. Opa, peraí, paga? Pagar ninguém quer, né? E aí começou a briga, acho que todo mundo conhece essa história da ação civil pública, agora tem aí o Ministério Público pediu até extinção, né? Teve uma audiência, tá, a briga lá, nós fomos, a Autismo em Realidade se manifestou em relação a isso também, depois a gente pode discutir um pouco sobre isso. Mas, assim, fundamentalmente não tem o menor cabimento, né, extinguir, porque é coisa julgada, né? Enfim. Agora, outra coisa interessante de você provocar o Poder Judiciário, né? Você fala, vou ter que ficar entrando com a ação. Infelizmente é assim, né? É o preço que a gente paga aqui no Brasil. Mas é o jeito que funciona, né? E os entendimentos jurisprudenciais, quer dizer, os entendimentos dos juízes, dos tribunais, têm sido muito mais modernos, né, e muito mais protetivos, né, do que a gente pode imaginar. Eu tirei esse pedaço dessa decisão judicial de um processo que corre em Minas Gerais, onde a escola particular, né, tinha pedido para a mãe aquela história de pagar a acompanhante terapêutica, né? Então, todas as crianças tinham lá a mensalidade de R$500, não sei qual era o valor, e ele tinha que ter 1.000, porque ele tinha que ter acompanhante terapêutico. E a mãe se insurgiu contra isso, provocou o Poder Judiciário, está aí a decisão, né? E é uma decisão, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, claro, né? Mas se a gente for pensar mesmo do ponto de vista das outras crianças, é um privilégio ter uma criança com necessidades especiais dentro da classe, né? Eu tenho mais 4 filhos além do Rafa, eu sei o quanto, a diferença que faz para eles conviver com o Rafa e ter a perspectiva de que nem todo mundo é igual, que tem gente que precisa de ajuda, né? O ensinamento que isso dá, não tem escola nenhuma que possa fornecer isso, né, para a criança, do que essa vivência, do que olhar o mais fraco, de abraçar o mais fraco, de ajudar o mais fraco, né, ajudar quem precisa, né, mais fraco no sentido da lei, né, não mais fraco mesmo. Bom, para terminar mais ou menos esse panorama, eu pus aí a foto do site
porque é um trabalho que a gente gosta muito de fazer. Eu tenho uma equipe de advogados voluntários lá, uma equipe pequenininha, mas a gente vai se revezando na resposta a essas dúvidas. E a gente gosta muito de fazer isso, porque eu acho que faz parte da nossa função social levar esse conhecimento para quem está na outra ponta, né? E para que vocês possam exercer o direito dessas crianças, né? Que aqui é sempre na base do fórceps, mas vocês possam ter base para exercer o direito dessas crianças, né? Principalmente no que tange a inclusão. E dali para frente, vida fora, né? A gente ainda não tem nada muito específico para o autista adulto, porque os nossos autistas ainda estão crescendo, né? Então, por incrível que pareça, o autismo é novo, né? Em termos de diagnóstico, de abrangência da população. Então, a gente ainda vai começar a ver aí o que nós vamos fazer com esses autistas quando chegarem na idade adulta. É uma preocupação hoje, né? Nós temos até um congresso Autismo na Vida Adulta programado para abril, que vai discutir isso lá em São Paulo. Bom, convido a todos a entrarem no site. O site da Autismo em Realidade tem todos os manuais da Autism Speaks traduzidos para o português. Nós somos licenciados pela Autism Speaks para traduzir todos os manuais. Quem já viu os manuais da Autism Speaks são materiais super didáticos, ajudam muito nas coisas mais cotidianas, assim, levar para cortar cabelo, escovar o dente, até política de inclusão, como é que a gente ajuda a professora, né, a se capacitar, né? Nessa linha da capacitação também a gente tem no site um manual que a gente fez, uma cartilha para professores, né? A gente fez aí com parceria com o Grupo Gradual, com a Cássia, que esteve aqui esses dias também, Carlos Gardia também participou, que busca ajudar um pouquinho na capacitação, ainda que à distância, né? Porque é difícil, né, você fazer isso num manual, né, numa cartilha. Mas busca ajudar um pouquinho. E a cartilha do Ziraldo, né, que ajuda muito a explicar para as crianças, quem está precisando explicar para o irmão mais novo, né, seu irmãozinho tem autismo, meu irmão mais velho tem autismo, o que é autismo? Aconteceu isso lá em casa também. A cartilha ajuda muito, muito, porque tem uma linguagem leve, né, com os desenhos do Ziraldo, então é uma história em quadrinho. E também está disponível para download no site, e essa cartilha a gente distribuiu aí fizemos uma ação e distribuímos na rede regular de ensino no estado de São Paulo. Foi o que a verba deu, né? Vamos ver se a gente consegue aumentar aí para distribuir para o resto. Mas está disponível no site para download, essa e a outra da capacitação de profissionais, além de todo o material da Autism Speaks. Convido vocês a entrar no site e qualquer dúvida, qualquer problema, tem as outras áreas também com que você pode dirigir alguma pergunta, mais especificamente eu falo da minha, né, que é o jurídico. A gente vai ter o maior prazer de ajudar, de mostrar aí o caminho das pedras, né, para quem precisar. Bom, mais ou menos isso. Vamos começar? Obrigada, gente. Só que eu vou dar uma sentadinha agora, né? Senta, levanta. Afinal, o acompanhante da criança até na escola particular tem que ser oferecido pela escola ou os pais que precisam pagar? Fernanda. Quem é a Fernanda? Mas respondi e não respondi, né? Porque eu respondi o que não é verdade, né? Não acontece. O teu filho, você tem filho na escola? Ele está com o acompanhante? Quem paga? Eu também. Cá entre nós, eu também, né? Porque aí a gente tem aquele velho problema. Você vai entrar contra a escola? Você vai brigar com a escola que está acolhendo seu filho? E não são muitas, né? Que a maioria fala, nós não temos estrutura. Isso tudo é ilegal. De verdade, a gente é covarde. Se a gente tivesse um pouquinho mais de vergonha na cara, a gente brigava assim com eles. E acho que essa é uma postura que a gente tem que pensar em adotar, principalmente para aqueles que recusam a matrícula, né? Porque é o único jeito da gente virar esse jogo, né? E aí vai para o judiciário, sim, faz aplicar essa multa, ainda que não tenha mais a criminalização da conduta, né? Que isso não vire mais uma ação penal, mas que você possa, via multa, ou via processo administrativo, ou via poder judiciário mesmo, que
Eu sou meio cética em relação ao processo administrativo. Eu acho que quando tem uma canetada de juiz, o povo reage melhor, né? Plano saúde e governo, então, beleza. Está respondido, Fernando? Quem não tem direito ao LOAS tem algum benefício tipo aposentadoria para criança com TER? Não. Infelizmente, o que a gente tem é o LOAS, né? Além desses programas, né, do Estado, da ação civil pública, enfim, né, que te dê direito a tratamento, né, mas não a dinheiro mesmo, né, a salário, né, a indenização. Infelizmente, não. E o LOAS tem aquela limitação, né, que a renda da individual tem que ser 1/4 do salário mínimo, e também para dar um salário mínimo, né, para o portador para a família portadora de TER, que a gente sabe muito bem que não refresca muito, né? Mas, enfim, para muitos casos é a diferença para muita gente e tem funcionado, a gente sabe que tem funcionado. Então, a gente também responde muito essas perguntas no site relativas ao LOAS e dão aí o caminho das pedras para você chegar aí nesse benefício. A Delegacia de Ensino diz que se eu matricular meu filho no Estado, ele ficará vagando na escola. Não autoriza eu enviar mediadora. A particular, a SER, aceita a criança e a mediadora, mas não se interessa em qualificação. O que fazer? Tem como conseguir uma autorização judicial para colocar o Estado e ter uma mediadora? Sim, não precisaria. Em tese, a gente não precisaria de uma medida judicial para fazer isso, né? A gente deveria cumprir a lei de ofício, mas a gente sabe que não funciona. Então, o que eu aconselho vocês é ir, sim, provocar o Poder Judiciário. Quem não tem condições, via Defensoria Pública, né? Se precisar de ajuda para entrar com essa ação, Autismo e Realidade ajuda, a gente não representa, não pode, né, contra nossos objetivos sociais, patrocinar qualquer tipo de causa individualmente, né? Então, nós não prestamos esse serviço, né, os serviços advocatícios em si. Mas a gente tem lá um esqueminha para dar todo o caminho das pedras. Quem tem, às vezes, ali um primo que acabou de se formar em Direito, né, e não entende muito bem, que acabou de se formar, mas dá para assinar a petição, né? Pode entrar em juízo. Manda para a gente, para o site, que a gente dá tudo mastigadinho para vocês entrarem e começarem a gritar pelo direito de vocês mesmos. Senão a gente nunca vai sair dessa condição de letra morta que não vira realidade. Tem mais? Oh, desculpa. Porque fui eu que fiz essa pergunta. Essa última? Ah, desculpa. Só eu esqueci de acrescentar. Aí nós temos que aceitar o que o Estado manda, que geralmente eles contratam assim, pessoas que acabou de entrar em pedagogia virtual para colocar como cuidador, ou nós podemos indicar a mediadora que já acompanha seu filho há alguns anos. Você vai pleitear isso em juízo, né? Você vai fazer o Estado cumprir essa determinação, você vai ter que entrar em juízo. Nos próprios autos da ação civil pública que o Estado tem que cumprir, pagar o tratamento, eu conheço um caso que o Estado paga integralmente a instituição daquela criança, né, que foi melhor, né, inserida, onde aquela criança foi melhor inserida e integralmente. É o meu. Agora eu estou brigando desde 2010. E eu vivo disso, né? Brigar para mim é um a mais. Eu tenho estrutura para correr atrás disso. Eu imagino quem não tenha, não vai receber nunca. Então aceita lá qualquer lugar que o Estado manda, né? Tem outro problema também, a visão deles agora, a gente foi chamado lá numa reunião para dizer que as escolas também não querem se certificar, se cadastrar lá no Ministério na Secretaria da Educação para poder prestar esse serviço via convênio com o Estado. E as escolas rebatem que não querem, porque o valor que o Estado repassa é ínfimo e não dá para custear nada. Aí você fica pensando, bom, mas o Estado paga, eu pago a diferença. Então, está errado, gente, né? De verdade,
A gente tem que fazer, tem que buscar, tem que pressionar, e o jeito da gente pressionar, além daquele trabalho, né, de associações, de pressionar o executivo, de ir lá tentar, né, via lobby. Né? Lobby é uma palavra que a gente vê com um pouco de receio, mas não tem nada de errado se for lobby legal. Né? O lobby é no sentido de tentar pleitear os direitos daquela determinada classe. Ou então via maneira provocando o Poder Judiciário, né, entrando com ações, mandado de segurança, medidas cautelares, ações de obrigação de fazer, né, tudo isso para fazer o Estado cumprir. Na hora que você entra com mandado de segurança e o juiz, é engraçado isso, porque na maioria das vezes, a Cândida, advogada, também sabe disso, o juiz não tem nada a ver com o Estado, né, com o Estado, com o Alckmin, com a Dilma, com o prefeito. O juiz é absolutamente isento. Ele quer ver mais o circo pegar fogo. Você fala para ele, olha, meu plano de saúde não está cobrindo a sessão de forno, ele caneta e manda cumprir. Porque ele também paga plano de saúde, né? Então, é aquela velha história, né? O dele, ele também garante. E ontem, coincidentemente, a gente entrou com uma medida cautelar, não tem nada a ver com autismo, mas era um plano de saúde que estava se negando a custear um tratamento oncológico que o paciente precisava. E o juiz deu uma multa, só para ilustrar, né? Uma multa, mandou cumprir em 24 horas, quer dizer, mandou que o plano de saúde retomasse o tratamento do cidadão em 24 horas, sob pena de multa de R$500 mil. O juiz escreve assim, mas sem o menor pudor. Ele põe e cobra. Aí do plano de saúde, se não cumprir em 24 horas, vai pagar R$500 mil. Então, assim, quando a gente fala provoca o judiciário, né? O judiciário é moroso. A gente tem medidas, né, liminares, a gente pede antecipação de tutela, tem algumas coisas que podem ser feitas para antecipar esse comando, né, e fazer com que a coisa seja cumprida enquanto corre aí o processo. Esse é o meu caso. Antes eu trabalhava e eu podia pagar as multidisciplinares, né? E agora eu parei de trabalhar para ajudar ele na escola. E eu não consigo na Unimed. Eles não me dão. Entendeu? Mas, peraí, você está servindo de acompanhante terapêutica para o seu filho? Não, ele está sem porque eu pagava particular. Eu parei de trabalhar faz um mês para poder ajudá-lo na escola, assim, não lá. Ah, tá bom. Em casa. Em casa, entendi. Serviço, tá. E aí eu não consigo na Unimed. Ninguém tem vagas, psicólogas, a fono eu continuo pagando, porque eu acho que é extremamente necessário, né? Mas a psicóloga que... Onde é que você mora? Eu moro aqui no Ipiranga. Ah, em São Paulo. Não, Ribeirão, Em termos de estado, a gente pergunta. Porque Ribeirão. No estado de São Paulo, você tem e eu como fui atrás... alternativa pedir para o governo do estado fazer isso. Né? Aqui procura o doutor Sebastião Sérgio da Silveira, promotor público, preenche os documentos. Esse é um caminho muito usado e muito eficaz, que é procurar o Ministério Público local, para denunciar essas coisas. É que, às vezes, o Ministério Público, dependendo da cidade, da região, né? Aqui funciona em Ribeirão, porque dependendo da cidade, o cara já tem tanta coisa para fazer, né? Que você chega lá com... Ele olha para você e fala, filha, né? A gente até entende a posição dele, né? Mas se aqui está funcionando... Ó, como é que você chama? Eu vou lá, sim. Como é que você chama? O senhor Aníbal está aqui dando essa dica. Eu acho que vale a pena, sim. Vai lá e cutuca e tem que intervir. Agora, com isso, em relação ao Estado, né? Ao que o Estado deve custear. Em relação à Unimed, que é o reembolso dessas sessões de fono, de psicóloga, o problema não é seu, se não tem vaga. O problema é da Unimed. Se não tem vaga, a Unimed que arrume outro. Eu gosto muito de fazer essa palestra e falar um pouquinho das garantias constitucionais. Eu gostaria muito que vocês entendessem o direito de cada um de vocês, né? Porque o que mais acontece é a pessoa não saber, mas eu tenho direito a isso? Tem sim.
vai pôr a boca no trombone, denuncia o Ministério Público em relação... Mas sabe o que é mais eficaz? Se entrar com uma ação, procura a Defensoria, Ministério Público em relação ao Estado. Em relação ao plano de saúde, procura a Defensoria e entra com uma ação. O juiz fixa uma multa dessa, você vai ver só, se rapidinho não aparece alguém da Unimed para botar... Eu tenho uma prima que acabou de se formar, eu vou pedir para ela entrar... Pode falar para ela entrar em contato, você só explica... A cada negativa é sempre melhor. A Cândida tem essa ação e tem multa fixada. A cada negativa dele, R$5.000. Negaram mais, Cândida? Não, estou louca que vocês neguem. Impressionante, pois é. A gente fala, por favor, esse do atendimento oncológico, eu até falei para ele, o senhor não quer dar uma fugidinha aí um dia, né? Só fugidinha um dia. Maldade isso, imagina. Mas é isso mesmo. Na hora que põe a mão no bolso, filha, aparece tudo. Não se engane, né? É assim que funciona o capitalismo. Por exemplo, se o meu plano oferece um reembolso, mas é um reembolso ridículo, do tipo, a sessão de fono custa R$100 e eles reembolsam R$15. E aí é possível pleitear também o reembolso integral? Existe uma mitigação, né, desse seu direito quando a gente fala no que está no seu contrato, né? Agora, a nossa experiência é que o juiz passa em cima do contrato. Ele declara nula a cláusula contratual que estipula um valor máximo, né? E aquela outra história de, são 32 consultas de fono, né? Acho que é isso que os planos falam, 32 consultas de fono no ano. Fala isso para o juiz. É uma canetada, não tem? E a gente tem que ir atrás, porque é o único jeito, né? Quem sai na frente desbrava mesmo. Então, nós vamos ter que servir de linha de frente aí. Os planos fazem também é colocar um profissional recém-formado para cobrir, para tapar buraco, e aí você fica brigando. Exatamente. Aí você fica com aquele negócio não está funcionando, né? Enfim. Se você está no judiciário, né, você pede uma perícia, você pede uma prova, né? Pede que aquilo seja avaliado, se aquela sessão está sendo de fato eficiente. Se você está no judiciário, você faz isso. Você põe, né, você põe aquela relação jurídica sob discussão, né, embaixo da lente de um ente isento. E isento, mas coordenado pela legislação, né? Eu fiquei 8 anos lutando com convênios e médicos que não eram capazes e tal, até eu começar a entrar tudo com advogado, eu resolvo tudo com advogado. Então, hoje eu consegui, por exemplo, uma TO especializada em integração sensorial e psicomotricidade, de uma cidade, não é a minha cidade. O convênio, a juíza determinou que ele pague tantas consultas quantas o meu filho precisar com aquela especialista. Consegui terapia, tantas quantas ele precisar. Estou conseguindo tudo, mas é tudo através de advogado. Com conversa, com tentar fazer valer seu direito, a gente não consegue nada. Essa é aquela história da cláusula. É isso mesmo, né? Você vê que você vai e até que uma hora a coisa entra no trilho, né? É assim que acontece nos Estados Unidos, né? Acontece que nos Estados Unidos já deixou de ser interessante brigar, né? Porque ele gasta com advogado, ele gasta com, né, o Seguro Social gasta com advogado, gasta com... Ninguém quer essas custas. Na hora que... Hoje, essa conta ainda pende para o lado deles. Ainda é mais vantajoso negar para todo mundo. Ele vai entrar em juízo com 1, 2%. Né? O resto ele negou e todo mundo cala a boca. Se todo mundo parar de calar a boca, né, e começar a berrar, as coisas vão mudar de razão. É aquela história da limitação da UTI. Né? Acho que hoje em dia nem tem mais, mas antigamente saía contrato assim, pode ficar 20 dias na UTI. Você faz o quê com o cidadão depois? Está despejado, viu, moço? Acabou seu contrato. Oi? Né? Como assim? Como é que você limita? Acho que o cara gosta de estar na UTI. Não tem nada para fazer, vou ficar aqui na UTI. Legal. Enfim. Você quer falar? Pode falar. Doutora, eu tenho uma filha com TA e a gente, na verdade, faz a vinda dela para Ribeirão Preto todo dia, durante toda a semana, de segunda a sexta.
a 80 quilômetros daqui, então a gente tem, além de tudo, tem o transporte. Quem acompanha ela agora na Fundação Panda. Eu queria saber que caminho que a gente toma. Plano de saúde, deslocamento e o custeio dessa Quem está custeando? Você está custeando particularmente? Particular, tanto o transporte quanto o custeio na Fundação. Tá. Você na Fundação tem isso quebrado em sessões de fono, em sessões de psicóloga, ou é um custo... Não, é um custo geral. É um custo geral. E inclui escola também? Inclui educação também ou é só atendimento? Não, só atendimento. Escola é em Monte Alto, na cidade. Então, acho que você pode conseguir sim nessa instituição. Como é que chama? Fundação Panda. Na Fundação Panda, que isso seja discriminado na nota fiscal, o que você tem de sessão de fono, o que você tem de sessão de terapia ocupacional, terapia comportamental. Você consegue pedir para eles discriminarem. É importante o relatório do médico, por isso que ali no comecinho eu falei da história de ninguém fecha diagnóstico antes dos 5 anos. Isso quebra a família. A gente precisa pedir para esses médicos não inventarem essa história. Porque quem não tem diagnóstico fechado não pode ir atrás. Né? Escreve lá. Né? Autismo. Depois saiu do espectro. Olha que bom, trabalhou tanto que saiu do espectro. Existe isso. Né? Agora tem que ter o diagnóstico, tem que ter o relatório médico justificando a necessidade daquela quantidade de intervenções, né, daquele jeito. Isso resolve, em cima do plano de saúde, o teu problema dos atendimentos. Porque o Estado, sinceramente, para você tentar o atendimento a essas sessões pelo Estado, você vai demorar muito. O plano de saúde é mais rápido. Porque essa ação civil pública não anda. Eu estou te falando que eu consegui custear. Eu acho que na escola que escolher só eu. Eu só conheço o meu caso. O resto conseguiu um pedaço e sempre assim, acho que naquela Fundação FADA, outros institutos que o Estado acabou fazendo convênio. Né? Então, assim, o caminho é tortuoso e num momento muito difícil. Que essa ação civil está para ser julgada extinta, enfim, né, o Ministério Público pediu a extinção da ação, não vai ser extinta, mas, enfim, o processo está meio parado na mesa dessa juíza, de experiência própria estou te falando, não vai andar lá. Vai no plano de saúde, né, pede a discriminação desses serviços, e com relação ao deslocamento, existe, em quase todos os municípios, essa lei, né, uma lei específica que provê o deslocamento. Ah, oi? Desculpa, não te ouvi. Ah, tá. TFD, tratamento, aprendi mais uma. TFD, tratamento fora do domicílio. Esse deslocamento, né? Eu sei que a gente tem muito. Se você puder mandar via site, claro, a gente tem que fazer uma pesquisa para te falar que lei é essa, né? Aqui, específica em Ribeirão, né? Aliás, você é de outro município. Monte Alto. De Monte Alto, né? Que vai te dar essa possibilidade da prefeitura custear esse deslocamento para você. Né? Então, escreve para o site, porque senão a gente não... Depois eu não lembro. Assim já fico com o teu contato, o pessoal lá vai te responder e vai te pôr lá exatamente a cópia da lei que você tem que mencionar para conseguir isso. Ok, obrigado. Tá? Uhum. Isso pode ser conseguido através do SUS Prefeitura. É exatamente esse caminho que eu tinha dado para ele. Só falei para ele entrar em contato com o site, porque a gente diz já direitinho qual é a lei, né? Naquele município, cada município tem uma. Mas é uma só. O problema é que tem que correr atrás. É que essa lei é municipal, então cada um vai ter um diferente. O SUS é federal. A do Sul. Então, mas aí a regulamentadora é do município, é de competência do município legislar. Então. Pois é. Quando falou que paga as terapias da escola, eu faço uma psicóloga, a terapia água com a minha filha. Porém, no convênio não existe essa terapia, ele me disponibiliza uma psicóloga e pronto. Eu posso exigir do convênio essa terapia? Via ação judicial. Via ação judicial. Você consegue. Eu posso pedir tudo.
Tudo. O que o médico colocar no relatório, você pleiteia para o plano de saúde cobrir. Não adianta, cara, que você está com o pé quebrado, vai te dar um dentista. Não resolve. É mais fácil então entrar assim, porque a ação civil, eu entrei na ação civil e eles cada dia me mandam diversos. Você entrou na ação civil? Então, Cada dia eles me mandam. você não chegou a entrar na ação, você entrou em contato com a Secretaria da Educação para fazer valer aquilo. Isso, com pedido administrativo, é isso. O problema é que o administrativo tem uma vontade de ajudar. Não, cada dia eles me mandam para um lugar. Eles mandaram 70 quilômetros, aí eu fui na instituição, provei que lá não tinha o tratamento, voltei, aí eles inventaram outra coisa e fica. Então é mais fácil eu entrar pelo convênio. Fizeram isso com meu filho, só que eu tive que fazer perícia na escola que eles indicaram. Então, eu estou desde 2010, demorou 5 anos para ver reconhecido isso. Agora eu tenho uma sentença, um acórdão do tribunal, que já foi confirmado em segunda instância, que diz que o Estado tinha que ter providenciado isso para ele desde a mais tenra idade. Não o fazendo, agora tem que providenciar aonde ele está, porque não é para ficar mudando a criança de lugar, né, a bel prazer, porque o Estado resolveu que realmente aquela que ele indicou não tinha condições. Então, para você ver, vai funcionar? Vai funcionar, mas vai demorar. Então, assim, o que a gente indica, a maneira mais fácil de você conseguir isso é na base do plano de saúde, né? Acionando o plano de saúde. Vou ler essa aqui? Pode ser? Se no Brasil cerca de 15% da população tem alguma deficiência e a escola já tem cerca de 15% dos alunos com necessidades especiais, neste caso, é possível negar a matrícula de mais alunos com deficiência? Não. Já respondendo, não. Não existe limitação. Não, é absolutamente ilegal. Não existe, mas eu já tenho um nessa classe. Ema. Se vira, abre outra, põe outra professora. Não sei o que você vai fazer, se vira. Né? Sempre a gente... Estou te respondendo como advogada. Né? Quem me fez essa pergunta? Está aí? Você? Alguma coisa... Eu li num site do governo até. Isso. Que a escola tem que representar a população geral. Então, se na população geral é essa porcentagem, a escola não precisa aceitar um número maior. Existe até uma diretriz do MEC. Foi do MEC. Em relação a isso. Mas é absolutamente inconstitucional. Né? Porque você viu lá na Constituição. Tem que garantir o acesso a todos. Não é a 15%. E o dia que forem 45%? Faz o quê? Aumenta? Vamos querer avaliar aumentar a cota? Não tem isso. A diretriz do MEC é inconstitucional. Sempre que a gente tem um conflito de normas, vale a mais poderosa. A Constituição é a lei maior. MEC é diretriz, é portaria. Sabe o que quer dizer portaria? É da porta para dentro. É verdade. É um instrumento normativo que vale dentro daquela autarquia, dentro daquela entidade, né? Não tem força de lei. O que tem força para te obrigar a alguma coisa, ou te determinar algum direito, ou uma limitação ao seu direito, é a lei. Só a lei obriga. Portaria, diretriz não obriga. Ainda mais se ela for contrária ao texto constitucional. Então, assim, há o texto constitucional e há o texto de todas aquelas leis que a gente viu aqui, né, que garantem a ascensão de todos. Aí você continua. Existe alguma situação em que a escola pode negar a matrícula de alunos com deficiência? Não. Não tem. De novo, estou falando como advogada. Vai para a briga, chama a polícia, faz escândalo, chama a imprensa, berra. Você vai ganhar. Agora, como mãe, a gente fica naquele dilema. Eu vou colocar meu filho nessa escola, aquele colégio alemão que tem lá em São Paulo. Não é isso, não. Não é a metodologia Waldorf, não. É um colégio alemão muito famoso que tem em São Paulo, que fala com todas as letras. Não, nós não aceitamos. Eu já ouvi. Como é que faz? Você entendeu?
Aí como é que fala? Mas como nós não aceitamos? Você tem um mundo à parte aqui? Você fez um país aqui? É o seu mundinho? Você está aqui dentro, né? Você está inserido dentro desse contexto, você está subordinado a esse sistema de normas. Você não pode dizer nós não aceitamos. Só que aí você vai brigar e você larga seu filho na porta da escola, né? Aí você vê ele com a mãozinha dada assim, a professora assim para você, ó. Tchau. Pelo amor de Deus. Rejeição, claro que eles não vão fazer isso por escrito, né? Nunca vão fazer isso por escrito. Mas sabe que esse colégio que eu te falei é capaz de fazer. Esse colégio que eu não falei, aliás, é capaz de fazer. Porque eu tinha dado uma lida, eu tinha dado uma lida nas duas legislações e quando eu vi que estava escrito ali cargo e gestor, eu falei, isso só se aplica para a escola pública, não? Não. Isso está na Lei de Diretriz da Educação, que a escola particular se equipara à pública. Então, no caso do crime. Então, o que vai... Não, para tudo, o que está disposto para a escola particular... É mais ou menos assim, a regra do jogo é essa aqui. Tá? Se você quer ter uma escola particular, você tem que se submeter a essa regra. O MEC vai te dar licença, o Ministério da Educação, né? Guardadas todas as... Não sei qual é o procedimento para abrir uma escola, mas deve ter lá todo um arcabouço de exigências que eles exigem. E você... Exigência que exija de mim. Eles... Mas aí você, quando você montou uma escola, você entra dentro daquelas diretrizes, daquele sistema educacional brasileiro, né? Eu estou dizendo, né? É o nosso aqui. Então, o gestor se equipara à diretora da escola, que é uma pessoa nomeada, né? E responde criminalmente. Inclusive perante o MEC, está lá, a escola tem que indicar quem é o profissional de pedagogia, quem é o... Né? Não é assim? É que a doutora tinha comentado que a gente foi rebaixado na questão que descriminalizou, né? Eu estava pensando o seguinte, que aquele artigo da lei podia não se aplicar, porque estava falando em cargo e em gestor, que só se aplicaria no caso da escola pública, mas então não. Daí aplicaria a lei das diretrizes que fala em crime, não, entendeu? Pois é, por isso que eu não gostei desse artigo. Eu acho que, porque, por exemplo, essa escola que a gente está não falando, tem como política, sim, a gente paga a multa. É a política deles, eles pagam a multa. Por isso que eu falei, o jeito seria o crime, o jeito né? É a criminalização da conduta. Então, assim, eu acho, a minha opinião profissional, eu faria nessa circunstância um boletim de ocorrência e uma queixa-crime baseado na Lei de Diretriz Educacional. O gestor é que vai arguir que existe a pena de multa e se a pena tem que ser cumulativa, ou enfim, isso é coisa para ser discutida no processo. Por isso que eu falei, chama a polícia, né? Faz um boletim de ocorrência, faz uma queixa-crime, vai na delegacia. Né? Porque mesmo que não matricule o filho, só o fato de ter sido negada a matrícula já configura o tipo penal. Você não precisa depois colocar o filho lá. Você tem todo o direito. É que o que acontece, normalmente, é que você fala assim, eu vou perder tempo com isso, você tem tanta terapia para levar para cima e para baixo, tanta coisa para fazer, que você não Mas quer. devia. Mas precisamos fazer. Precisamos fazer. Eu fui com um gravador e gravei a pessoa falando. E aí eu levei pro defensor e falei, eu tenho prova, porque ele quer não vai compreender. É isso que eu faço, porque no mundo tudo você tem que ter prova. Porque aí ele chega na sua cara e fala, mentira, eu vou e gravo tudo. Porque aí tem outra, gravei aí, o que você vai falar agora? Aí eu levei, ela olhou na cara da outra, e agora você não vai pegar? Como você vai fazer? A única coisa que eu tenho para... A conduta é impecável. A única coisa que eu tenho para acrescentar é que você avise que você está gravando. Entendeu? Você grava até no vídeo do celular, né? Hoje ficou fácil esse negócio, né? Qualquer celular faz vídeo, beleza. Antigamente você tinha que chegar com a câmera, aquele negócio de vídeo enorme. Fala aí, mano. Você fala assim, espera só um pouquinho. Você está lá, né, conversando com a diretora, ela fala, não dá porque eu já tenho 15% matriculado. Espera um pouquinho só. Puxa o celular do bolso e fala assim, repete para mim, por favor, eu estou gravando, eu gostaria de registrar a sua negativa. Você vai ouvir um não é bem assim. Pode falar. Com relação à sala de aula, eu já vi a LDB, e só que, com relação ao número de alunos, acho que isso daí é muito
vago. Só que em sala de aula, pelo que eu já vi, tem um total, por sala, não é a escola, por sala de aula tem um total de alunos com deficiência. Um autista, um cego, um surdo, vários. Vamos dizer assim, um número X por sala, não é? Isso é válido, né? Não, eu já tinha respondido para ela. Isso é absolutamente ilegal, ele não pode limitar. Se você tiver 3 alunos autistas que chegam na escola para serem matriculados no primeiro ano e você só tem uma classe de primeiro ano, a escola tem que providenciar a matrícula dos 3. Né? O meu filho, antes de estudar nessa escola, estudava numa outra e tinha realmente uma abertura muito grande. Apesar de eu pagar acompanhante por fora, tá? A gente tinha uma abertura muito grande para conversar. Então, a escola trazia isso, aquela hora que você entra para negociar até para melhorar a sua vida lá dentro, né? A escola veio e falou assim, olha, já tem um aqui, vamos matricular ele à tarde para a segunda criança. O meu estava de manhã, falei, então vamos matricular ele na turma da tarde? Aí a outra mãe, que foi até eu que tinha indicado, falou, não, tudo bem. Vou matricular à tarde, para não ficar 2, porque a classe é pequena, né? Até para eles, mas é liberalidade sua. Se você falar, não, amor, eu quero matricular de manhã. Fofa, faz aí, escreve. Ela tem que fazer. Tá? Essa cota estabelecida é inconstitucional, é ilegal. Aí grita para o juiz. Eu pensei que fosse válido mesmo como lei. Não tem validade nenhuma. É a tal da diretriz do MEC que não tem validade. Porque contraria texto constitucional. Tá? Para essas questões judiciais, tem que estar com o diagnóstico realmente fechado. CID, certinho tudo, ou ainda em investigação já se pode entrar? Dificulta, né? Então, assim, a maioria que você escuta é criança de 5 anos não está fechando ainda, né? Porque é muito pequeno, porque é isso, porque vai agora melhorar para nada. Por isso que eu falei aqui, né? Os médicos têm que colaborar com essa história de não dar diagnóstico. Não convence o médico. Realmente fala, não vou dar. Esse é um problema. Vamos juntar a associação de pais para a gente forçar aí o Conselho Regional de Medicina a mudar esse entendimento? Porque isso realmente é um problema. Oi? Não, eu acho até, eu ia te dizer isso, eu acho até que a hipótese de diagnóstico já funciona. Mas não faz sentido você dar esse argumento na mão do outro lado. Não faz sentido. Né? Porque aí, o que o juiz pode falar? Tá bom, então vamos ver uma perícia para determinar se ele realmente está dentro desse espectro, se ele tem indícios mesmo. Né? Não precisa disso. O teu médico só precisa escrever lá F84, é isso? F84. Então, a forma da gente fazer isso, gente, associação de pais, vamos se organizar, vamos pressionar o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, para mudar esse entendimento. O CREMESP é obrigado a colaborar com esse sistema. Eles são, mas quando o diagnóstico não é fechado, ele tem essa tangente. Ele pode falar, não, eu não fechei o diagnóstico ainda, porque eu só posso fechar o diagnóstico com 5 anos. Esse é um entendimento do Conselho Federal de Medicina. E aí limita a gente, né? Não seria problema, tipo, ele dar o diagnóstico na escola, agora eu acredito que ele tem, depois do vestibular mudou, eu posso mudar. Isso não compromete, porque às vezes tem medo disso, de falar assim, eu tenho um diagnóstico, agora eu vi que não é bem isso. Não tem nada a ver. Eu tenho que encerrar aqui, gente, o pessoal está falando. O argumento é ao contrário. A hipótese de diagnóstico é de autismo. Se ele não tiver o tratamento, ele pode, dizendo assim, o argumento que eu usei é o seguinte, ele tem tanta urgência de ter o tratamento que a hipótese dele é o de autismo. Se ele não tiver tratamento nenhum, ele vai ser mesmo. Exatamente. Então, assim, é a história do não pode perder tempo, né? Esse, em direito chama periculum in mora, né? É o perigo da demora. Você fica esperando fechar o diagnóstico e o paciente está morrendo, enfim, se for um caso de outro tipo de doença. Então, por isso que no começo do processo eu falei que tem a tal da liminar, antecipação de tutela, que o juiz fala, bom, enquanto eu decido se essa criança precisa mesmo ou não de intervenção, eu defino a antecipação de tutela. Por quê? Ele faz isso baseado no critério da insuficiência, né? O plano de saúde, se não tiver, pagou um a mais, né? Cumpre a função social da empresa. Paga um a mais. Se depois não se confirmar, você não pode perder tempo. A senhora conhece o projeto ASA?
ASA? Não conheço. Focado na pessoa e não na deficiência. Existe, é só www.projeto ASA. Lá encontra muitas possibilidades, como acionar o Ministério Público, o Unesp, o Ministério da Saúde. Tem muitas outras entidades que prestam esse serviço via site, né? É claro que eu vou fazer propaganda aqui da minha. www.autismoerealidade.org. Vai ser um prazer atender todos vocês. Obrigada.